Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 29. Sirvamos. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares, para teu proveito, os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se fosse chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem um espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Então vamos iniciar os nossos comentários. Carta de Paulo aos Efésios. Devem estar pensando, a Elisa vai falar primeiro, no início dos comentários, vai falar do tempo em que o Paulo passou com João Evangelista em Éfeso. Mas vou propor, vamos mudar um pouco a ordem que vimos utilizando nesses nossos comentários, para que nós não sejamos rotineiros. Vamos deixar o contexto da carta para o final e pensarmos logo no texto de Emmanuel? Então vamos. Percebemos que ele, o Emmanuel, nos situa no caminho do Cristo, como ele diz. Caminho do Cristo é uma expressão bastante conhecida, empregada. Caminho do Cristo. Abstratamente pensamos logo numa estrada conduzindo ao final, mas Emmanuel, ao escrever, coloca a estrada que percorremos
como espíritos encarnados na Terra. E vamos dizer, Emmanuel nos coloca com os pés no chão, na terra. Escreve no princípio que somos mordomos da vida. Acho que quer dizer que somos encarregados de administrar algo que não nos pertence, que não criamos e que temos em torno outras, muitas criaturas. Assim como no significado da palavra, o mordomo administra os bens de uma residência, de uma irmandade, de uma instituição. É uma função e não significa posse. É fácil ressaltar que em nossos dias aplicamos a palavra no feminino, mordomia, e aplicamos como, aproveite a mordomia, aproveite a situação em que não se exige o seu esforço. Os outros trabalham, eu usufruo, mas não preciso administrar, cuidar para que todos trabalhem em harmonia. Assim, conforme Emmanuel escreve, nós, homens, soterramos os corações em caprichos escusos ou não reconhecemos que o Pai nos concedeu a função de administrar os bens da terra, as bênçãos que os bens nos proporcionam, e desejamos apenas usufruir dos bens. Subvertemos, desqualificamos a função de trabalhar por todos, de servir, como diz Paulo na carta, elegemos sempre os nossos interesses pessoais. Se formulamos leis, não as aplicamos. E, sobretudo, alerta-nos o benfeitor. As leis do Pai Criador são superiores às nossas pobres e restritas leis, porque o Criador, as leis do Pai Criador contemplam a todos, as leis dirigem-se a todos. Em outro texto, Emmanuel escreve mais ou menos assim, e nós olhamos o outro como nosso Pai nos olha. Somos mordomos. Vem uma palavra de latim que domus, a gente já sabe, né? Casa, doméstico, todos esses termos que levam a domus. Então, somos mordomos responsáveis pelos recursos que a nós foram confiados por Deus. Quantas divergências, vamos dizer assim, no mínimo filosóficas, em torno dessa afirmativa. Deus não existe, tudo é acaso, não desconfiou nada. Mas nós ouvimos na letra da canção Deus, nós ouvimos expressões assim, na chuva regando a terra, na semente que germina na terra fecunda e boa, na poesia do luar, nas ondas verdes do mar ou na pedra embrutecida, como na amplidão das estrelas a brilhar, em tudo encontramos Deus. Se não sentimos as dádivas que nos cercam para que tenhamos vida material, se nossos sentidos ainda não se sensibilizam com a beleza e a utilidade em tudo que nos cerca, é porque nós não nos reconhecemos como responsáveis pelos bens oferecidos.
mas para que cresçamos juntos, para que aprendamos a servir. E é por isso que porque não aprendemos, nós caímos e voltamos a cair na estrada, sem guardar as experiências da nossa passagem pela terra. Quando Paulo recomenda aos Efésios que sirvam ao Senhor e não aos homens, por certo se referia ao guia do caminho espiritual e não aos homens, que são guias falíveis de outros homens. E Emmanuel, quando escreve, sintetiza: inspira-te no Senhor, que nos conhece a todos, em nosso trânsito pela encarnação. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios, escreveu questões assim transcendentes para uma comunidade que se materializava no culto à deusa Artemis ou Ártemis. No capítulo 25 deste Fonte Viva, também, nós já vimos, Emmanuel escolheu a carta aos Efésios, essa mesma carta, para embasar o seu texto. E nós estudamos naquele dia, no capítulo 25, nós estudamos a localização geográfica de Éfeso, que era uma cidade litorânea do mar Egeu, em linha reta a Corinto, atravessando o mar na Grécia, Corinto na Grécia. Porque Éfeso, mesmo que do outro lado de Corinto, era uma cidade grega. Mas no tempo em que Paulo lá está, é uma cidade dominada pelos romanos, mas que ainda eram os cultuadores da deusa grega e continuavam ativos neste culto. Não diretamente por culto de devoção a Artemis, mas porque os artesãos, os comerciantes, as atividades econômicas lucravam com a venda das estatuetas da deusa e do trabalho de ourivesaria. O que mais nos faz lembrar de Éfeso? Acho que sei o que mais nos faz lembrar. João, o discípulo, leva Maria para lá, distanciando-se das perseguições em Jerusalém, como também havia na Galiléia. Então, Maria e João, ou João e Maria, saem da Palestina e vão para a Ásia, para a atual Turquia. E neste capítulo 25 do Fonte Viva, que nós estudamos, onde Paulo escreveu tão longa carta aos Efésios. Afinal, são 6 capítulos e muitos versículos em cada capítulo. E nós vimos que provavelmente, não se tem certeza, essa carta foi escrita na Cesareia, no longo tempo da prisão em Cesareia, anos, antes que Paulo seguisse para Roma. E na carta ele pede, logo de início, que ela seja lida para outras comunidades cristãs próximas a Éfeso, para que essas comunidades tivessem a palavra dele, a lembrança do que ele havia ensinado. Então, o versículo escolhido por Emmanuel, esse versículo está no último capítulo da carta, o capítulo 6.
E vamos ver, no versículo 2 deste capítulo, ele lembra Jesus, dizendo, ele escreve assim, então lembrando Jesus: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa é a tradução que está da carta. Depois Paulo, vamos dizer assim, evangeliza os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Hoje parece, passado 2000 anos, nós não temos mais esse cuidado com os filhos de criar na doutrina do Senhor. E é interessante ver no versículo 6, anterior então ao presente escolhido por Emmanuel, o versículo 6 diz: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E aí chegamos ao versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Normalmente nós temos respostas e benefícios diretamente dos homens quando servimos aos homens. E quantos de nós pensamos: eu não vejo Deus, eu não encontro os seus benefícios, eu não encontro as suas respostas? Mas Paulo confiantemente diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então nós voltamos aos mordomos que servem ao Criador de tudo. E voltamos àquele que, em nome do Criador, governa o nosso planeta, e dizendo no canto da Ave Maria, na força da criação, em tudo encontramos Deus.